Existem jogos que você termina e outros que esquece em poucos dias. Mas existem jogos que permanecem na sua memória por anos. Não pelos gráficos nem pela dificuldade, mas pela sensação que deixam quando acabam. A Hat in Time é um desses jogos. À primeira vista, ele parece apenas um jogo de aventura simples. Leve, divertido, até infantil. Mas talvez seja exatamente essa aparência inocente que esconde sua verdadeira mensagem. Porque no fundo, a Hat in Time nunca foi sobre viajar pelo espaço. Ele sempre foi sobre algo que sempre deixamos passar. A história parece extremamente simples. Uma garota que viaja sozinha pelo espaço, até que um acidente acontece e faz suas timepieces se espalharem por um planeta desconhecido. Agora ela precisa recuperá-las para voltar para casa. Parece apenas mais uma aventura, mas existe um pequeno detalhe. O jogo nunca trata o tempo ou as ampulhetas apenas como um combustível da nave. Quando a gente conhece a menina de bigode e tem um momento do jogo que ela descobre o poder das timepieces, ela pensa que pode usar isso para fazer um mundo melhor. O jogo nunca trata o tempo ou as ampulhetas como apenas um combustível da nave. Ele transforma o tempo em algo mais importante. Algo que muda pessoas, lugares e histórias. Existe algo que todas as fases possuem em comum. Elas mostram pessoas tentando lidar com o passado. Arrependimentos, sonhos e até com o medo. Cada mundo representa de uma forma diferente de como se enxergar o tempo. Pense na primeira fase do jogo, Mafia Atoll, Subicon Forest, Skyline, Metro. Enquanto a Hatching Kit segue em frente, quase todos os personagens ficam presos em alguma coisa. Mafia Atoll representa a infância, um lugar onde tudo era mais simples. As pessoas brigavam por motivos bobos, os problemas pareciam enormes, mas ainda existia inocência. Depois chegamos na floresta e tudo muda. O humor desaparece, surge o medo, a culpa, a sensação de algumas escolhas não podem ser desfeitas. Talvez é esse momento que o jogo deixa de ser infantil e passa a ser uma reflexão até para você. Mas existe algo mais importante. A Hatching Kit nunca tenta controlar o tempo, as ampulhetas que ela tem. Se você jogou o jogo, você sabe, as ampulhetas não são apenas o combustível na nave, mas sim um poder cósmico que pode voltar no tempo. Mesmo assim, com todo esse poder, ela apenas tenta seguir viagem, enquanto todos ao seu redor estão presos no passado. Talvez essa seja a verdadeira mensagem. Crescer não significa esquecer o passado. Significa parar de viver nele. Quando você era pequeno, você lembra de ter dito para alguém ou para si mesmo que queria ser adulto, queria crescer logo para sair de casa, ter suas coisas, não precisar mais obedecer ninguém. E quando você chega na idade adulta e vê todas essas responsabilidades, você fala, eu queria ser criança de novo. A Hat in Time é um pouco sobre isso, porque ele nos ensina que a gente tem que parar de viver e assumir as responsabilidades. Mas quando você assume as responsabilidades, você vê como você queria voltar a ser criança. Voltando ao jogo,
Quando finalmente recuperamos todas as time pieces, o jogo termina. Mas uma sensação permanece, que percebemos que não estávamos apenas recuperando peças da nave, estávamos atravessando lembranças, pessoas, medos e principalmente histórias. Talvez a maior viagem nunca tenha sido pelo espaço, mas sim pelo tempo. Existe uma frase muito conhecida que diz que o tempo muda todas as coisas. Mas em A Hat in Time parece sugerir algo um pouco diferente. O tempo não muda apenas lugares, ele muda pessoas. E o jogo faz isso sem dizer uma única palavra. Perceba uma coisa, a Hatching Kit visita lugares completamente diferentes, mas todos eles têm algo em comum. Alguém está preso num problema impossível de resolver. O primeiro mundo parece simples, a máfia controla toda a cidade, eles cobram impostos absurdos, dominam tudo pela força, e à primeira vista parece uma piada. Um monte de personagens engraçados brigando por dinheiro e comida. Mas observe como a Hatching Kit reage. Ela não tenta conquistar a cidade, nunca tenta virar uma líder, não tenta controlar aquele lugar. Ela apenas resolve o problema e continua sua jornada. Pega sua ampulheta e volta para a nave, para buscar as próximas. Essa é a característica que acompanha o jogo inteiro. A Hatching Kit não pertence a nenhum lugar que ela visita. Ela apenas passa por lá. Depois de algumas fases, a gente encontra uma das histórias mais engraçadas do jogo. Duas aves famosas disputando por atenção. Ambos querem provar que um é melhor que o outro. É impossível não achar graça. Mas por trás dessa comédia existe uma crítica velada. Nenhum dos dois parece realmente preocupado em criar algo bom. Eles só querem vencer, ganhar reconhecimento, aplausos e se sentir superiores uns aos outros. Agora pensa comigo. Quantas vezes a gente não faz exatamente isso na vida real? A gente trabalha menos pelo prazer de criar alguma coisa e mais pela necessidade de sermos reconhecidos. E não me entenda mal, não tem nada de errado você ser reconhecido. O errado é você achar que tudo se resume a isso, em vez de você curtir o processo da criação, curtir o seu próprio trabalho, seu próprio talento, sua experiência, até sua técnica. Se você faz isso só por dinheiro ou pelo reconhecimento, uma hora você vai odiar o que você está fazendo. Então o jogo muda completamente de tom. Você entra em subcomfort. Parece que está jogando até outro jogo. E aqui a Hat in Time mostra que não tem medo de assustar o jogador, principalmente durante a fase da mansão da Vanessa. Curiosamente, essa fase funciona como uma quebra de expectativa. Aquele momento que o jogo ensinou que tudo era divertido, colorido e seguro. Então ele tira isso de você. Talvez crescer seja exatamente isso. Descobrir que nem todos os lugares são seguros, que você não pode confiar em qualquer um que aparece na sua vida, ou que você tem que ter muito cuidado para você não ser roubado na rodoviária. Depois de tanta tensão, o jogo nos leva até Skyline, um dos cenários mais bonitos de todo o jogo. E existe um motivo para isso. O jogo quer passar uma mensagem para você, que depois do medo vem a liberdade. Quando você olha o céu de Skyline, você fica maravilhado, como se tivesse finalmente tendo ar fresco.
Pela primeira vez, o mundo inteiro está aberto diante de você. Mas talvez nenhum personagem represente melhor o tema do jogo do que nossa bigoduda. A criança que a gente conheceu lá no primeiro mapa. No começo ela parece uma garotinha querendo tornar o mundo melhor. Mas existe um detalhe importante. Ela acredita que se tivesse o poder das Time Pieces, ela poderia consertar tudo. E esse é o momento que ela deixa de aceitar o tempo e tenta controlá-lo. É aquela questão. Quantas vezes a gente não quer voltar a ser criança porque o peso de ser adulto tá esmagando a gente de um jeito que ninguém entende. É justamente aí que tudo dá errado. Percebe como cada mundo não é apenas criar fases diferentes, mas como cada capítulo representa uma ideia, uma emoção, um conflito, uma forma diferente de enxergar o tempo e as pessoas. E por isso a Hat in Time continua sendo lembrado por tantos anos. Não por ser apenas divertido, mas por trás de cada plataforma tem uma pequena história que te ensina o que é crescer. Obrigado por assistir.